Ho, ho! Feliz Natal! Está começando o episódio especial do Match Bola, o último episódio do ano, nosso 24º episódio, do Match Bells, uma mistura do Hoje é Dia de Maria com Thales e do Top and Flop. Mas antes a gente vai falar tudo o que aconteceu nesse fim de temporada, né, e expectativas para 2022. Na semana passada rolou o sorteio da fase dos confrontos das oitavas de final das competições europeias. Rolou uma confusão com as bolinhas do sorteio, colocaram um time que não podia enfrentar o outro, enfim, uma várzea que acabou anulando o primeiro sorteio e obrigando a UEFA a realizar outro. No primeiro sorteio, o PSG ia enfrentar o Manchester United, o Real Madrid ia enfrentar o Benfica, mas voltou tudo a estaca zero. E os confrontos foram ressorteados. Isso posto, o Bayern de Munique enfrenta o RB Salzburg, da Áustria. O Manchester City enfrenta o Sporting de Portugal. O Ajax enfrenta o Benfica. O Lille enfrenta o Chelsea, atual campeão. O Manchester United enfrenta o Atlético de Madrid. A Juventus enfrenta o Villarreal da Espanha. O Liverpool enfrenta a Internazionale de Milão. E por fim o Real Madrid enfrenta o PSG. Eu acho que é o jogo mais esperado dessa fase. A gente tem Inter e Liverpool também, jogão, Manchester e Atlético de Madrid, enfim. Pela Liga Europa, a gente tem os 16 avos de final, né? Os segundos classificados dos grupos, eles avançavam de fase para enfrentar os terceiros colocados dos grupos da Champions League, enquanto os campeões de cada grupo avançam direto para as oitavas de final. Nós vamos ter o Dinamo de Zagreb enfrentando o Sevilha, que veio da Champions League. O Olympiacos da Grécia enfrentando a Atalanta, que também veio da Champions League. A Real Sociedad da Espanha enfrentando o RB Leipzig. O Napoli e o Barcelona ficaram por conta do jogão dessa fase. O Betis da Espanha e o Zenit da Rússia também se enfrentam. Rangers da Escócia e Borussia Dortmund. O Braga de Portugal enfrenta o Sheriff Tiraspol da Moldávia. A Lazio enfrenta o Porto. Pela Liga Conferência é o mesmo esquema. Os terceiros colocados dos grupos da Europa League enfrentam os segundos colocados dos grupos da Conference League. O Karabag enfrenta o Olympique de Marselha. O Maccabi Tel Aviv enfrenta o PSV Eindhoven. O Slavia Praga enfrenta o Fenerbahçe. PAOK da Grécia enfrenta o Midland da Dinamarca. O Rangers enfrenta o Leicester da Inglaterra. O Bodo Glimt enfrenta o Celtic da Escócia. O Partizan enfrenta o Sparta Praga. E o Vitesse enfrenta o Rapid Viena. Outros times como Tottenham, Roma, se classificaram para as oitavas de final direto. Não vão ter que disputar os 16 avos de final. Aqui na América do Sul, a gente teve o sorteio da primeira fase da pré-Libertadores, né? Das fases 1, 2 e 3. Na fase 1, abrindo a competição, o Montevideo City Torque do Uruguai, classificado pela primeira vez para a Libertadores, enfrenta o tradicional Barcelona do Equador. O Deportivo Lara da Venezuela enfrenta o Bolívar da Bolívia. E a Universidade César Vallejo do Peru enfrenta o também tradicional Olímpia do Paraguai. Os vencedores desses confrontos se classificam para a segunda fase, que já tem sorteios definidos também, confrontos definidos. O Deportivo Cali ou Milionários da Colômbia enfrenta o Fluminense. O Audax Italiano do Chile enfrenta o Estudiantes da Argentina. O Bolívar da Bolívia ou Deportivo Lara enfrenta a Universidade Católica do Equador. O América Mineiro, classificado pela primeira vez à Libertadores, enfrenta o Guarani do Paraguai, o famoso Guarani do Paraguai, que já eliminou o Corinthians em 2000 e alguma coisa. O Montevideo City Torque e o Barcelona do Equador enfrentam o Universitário do Peru.
O Plaza Colônia do Uruguai enfrenta o The Strongest da Bolívia. O Everton do Chile enfrenta o Monagas da Venezuela. E a Universidade César Vallejo ou Olímpia enfrentam o Atlético Nacional da Colômbia. Também equipes muito fortes aí nessa segunda fase. Os vencedores de cada um desses confrontos, eles jogam entre si na terceira fase. E os vencedores da terceira fase entram na fase de grupo, cujo sorteio está previsto para março de 2022. 2022 vai ser um ano bem movimentado nos esportes. A gente já tem, além da Libertadores, logo no início do ano, temos as Olimpíadas de Inverno em fevereiro, em Pequim, na China. Vamos acompanhar aqui madrugada adentro. Temos a volta do Democrata de Governador Valadares ao módulo 1 do Campeonato Mineiro. Temos a maior Série B de todos os tempos, com o Cruzeiro e o Grêmio, os reis de Copa, se enfrentando. Nós teremos os mundiais de vôlei masculino e feminino. Teremos mundial de esportes aquáticos, como a natação, que garantiu essa semana 3 medalhas no mundial de piscina curta. O Nicolas Santos ganhou a sua terceira medalha nos 50 metros borboleta. O João Gomes também ganhou medalha de bronze depois de um ano conturbado na natação. A gente tem já no mês de janeiro a volta do Dominic Thiem às quadras no Aberto da Austrália, com esse ano de 2020 praticamente afastado do tênis. Infelizmente, em 2022 a gente vai continuar enfrentando perdas decorrentes da pandemia e de causas diversas, como a gente enfrentou em 2021, como a do Ian Matos, ele que foi representante brasileiro na Rio 2016 nos saltos ornamentais. Ele tem 32 anos, faleceu nessa terça-feira, dia 21, em decorrência de uma infecção pulmonar. Ele que era abertamente LGBT, um dos poucos naquela época, na Rio 2016. Como a gente discutiu aqui ao longo desse ano, pessoas como ele abriram as portas para que outros LGBTs pudessem ter feito as Olimpíadas de Tóquio, como a Olimpíada com o maior número de atletas LGBTQIA+, na história. A gente espera que o exemplo dele sirva de lição para muitos. Além disso, 2022 teremos uma temporada agitada na Fórmula 1 depois das polêmicas de 2021. O Lewis Hamilton deixou em aberta a possibilidade dele nem retornar às pistas depois de tudo que envolveu esse final de temporada. E para finalizar, a Copa do Mundo sendo disputada pela primeira vez em novembro. Espero que depois das eleições, que a gente já tenha derrotado você sabe quem, nós possamos coroar o ano de 2022 com a conquista do hexacampeonato mundial de futebol. Isso tudo a gente vai acompanhar aqui no Mete Bola. Espero que com mais quadros, com mais participações, com mais diversão, como foi esse ano, como foi com o Thales, que a gente acompanha depois da vinheta. Rodou. Estamos aqui com o especial de Natal do Mete Bola. Não poderia deixar de ser diferente com o Thales, que está aí com a gente já há uns 3 meses, né? Por aí. Vamos analisar o que pior e melhor aconteceu neste ano de 2021. No futebol, especialmente, mas também a gente pode abrir para outros esportes, caso seja a situação. Vamos começar pelo começo, né? O que a gente pode falar primeiro, amigo? Eu acho que... eu acho que a gente poderia dar um panorama do que aconteceu nessa reta final no futebol aí, porque muita coisa rolou, né? E exatamente. Quando eu falo muita, é muita mesmo. Para quem não sabe, o nosso quadro ele vai ao ar na segunda semana do mês, né? Mas esse mês, por ser um mês especial, a gente deixou para a última semana. E acho que foi até bom a gente ter feito isso, né? Porque... Sim. Conseguimos pegar o resto das notícias
notícias quentíssimas das bombas do Jaicy que estavam preparadas para a gente. Acabou que no último final de semana a gente foi pego de surpresa pela compra do Cruzeiro pelo Ronaldo Fenômeno, né? A gente, na sexta-feira, foi votada a mudança do estatuto do clube que criou a Sociedade Anônima de Futebol. Autorizou a venda de até 90% da Sociedade Anônima para o único investidor, né? Muita gente estava esperando que fosse o Banco de Boston, dono do Liverpool. Teve uma galera que empolgada no Twitter colocando até You Never Walk Alone, postando no Stories, né? Mas acabou que, vou deixar sem nada aqui atrás, que aí agora vai ficar exibindo aqui os melhores momentos do Cruzeiro na temporada, em homenagem ao Ronaldo, que do nada, tipo, a venda foi autorizada na sexta-feira, e no sábado já acordamos com essa bomba no nosso colo e dividiu opiniões, né? Pois é, primeiro que eu queria falar que é muito difícil fazer uma análise disso, porque só esse fato em si já daria Hoje é Dia de Maria inteiro para a gente ficar debatendo. É muito complexo, porque a surpresa não foi só nossa, foi, acho que de todo mundo. Nem os jornalistas esportivos mais frenéticos adivinharam isso. E foi de um dia para o outro, né? Aprovaram a venda majoritária das ações da SAF do Cruzeiro. No outro dia, Ronaldo, novo dono, Ronaldo Fenômeno, Ronaldo Fofuxo, aquele que inspirou a propaganda do Eu Sou Brasileiro e Não Desisto Nunca. Esse mesmo Ronaldo Fenômeno tá aí, o dono do cabuloso. É muita doidura. Até agora eu ainda não entendi. E assim, o Cruzeirense, ele não tem um dia de paz, né? Logo na segunda-feira a gente acordou com a bomba também de que haveria possibilidade do Vanderlei Luxemburgo não continuar no time. Ele que teve o contrato renovado no final da temporada, e ia chegar também o Alexandre Matos como diretor de futebol, que também já pulou fora. Tá tudo meio em suspenso, assim, ninguém sabe quais que vão ser os próximos passos que o Ronaldo vai tomar, porque agora a gente... antes a gente até podia reclamar, né? Agora não tem como, o time é dele. Agora, no máximo, a gente pode juntar os funcionários do Ronaldo e tentar fazer uma greve contra ele, porque ele é dono, né? Ele pagou, o Cruzeiro é dele. Apesar de eu não gostar, na prática é isso que acontece. Então, tá aí, né? Para muitos torcedores, a solução era realmente virar SAF, porque a dívida é impagável e tudo mais. Para longe de entrar no mérito desse debate se o clube tem que ser empresa ou não, uma coisa é certa, ou uma coisa é incerta, né? O futuro do nosso clube. A gente não sabe se o Ronaldo vai, como ele deu a entender, o lado da paixão dele pelo clube, falar mais alto, ou do lado empresário. Eu acho que é o lado empresário, assim, ele já tem outros clubes, né? O Valladolid da Espanha, e não é de se admirar que ele queira fazer dinheiro no Cruzeiro. Agora resta saber se ele quer fazer o dinheiro num Cruzeiro bom ou no Cruzeiro em Cacarecos. E aí é isso, né? Pego de surpresa, Ronaldo Fofômetro é o novo dono do Cruzeirão. Teve toda essa discussão, né? Ele quis colocar o André Sanches, ex-presidente do Corinthians, como CEO do Cruzeiro. O Paulo André, ex-jogador, também está na equipe do Ronaldo. Então, assim, é tudo muito incerto, né? A gente vai ver o Cruzeiro. Acho que essa é uma das primeiras experiências. Eu não sei como que acontece com o Red Bull, né? O Red Bull Bragantino. Mas dos times grandes, o Cruzeiro é o primeiro. Aí logo daqui a pouco o Botafogo também provavelmente vai pelo mesmo caminho. Uma coisa é certa, que os atleticanos ficaram muito mordidos, que eles ganharam 3 títulos esse ano, e o assunto do final da temporada é o Cruzeiro, mesmo na... Exatamente, o Cruzeiro falido, comprado por uma merreca, tem mais mídia que o Atlético, isso aí é inegável.
E olha que muitos dizem, né, que o Cruzeiro acabou já e tudo mais. É um time, ou seja, um ex-time faz mais barulho que o atual campeão da Copa do Brasil e do Brasileiro. Isso aí mostra muita coisa. Isso aí não Falando nisso, vamos pro próximo assunto, né? Que é o triplete alvinegro que eles conquistaram. Não aceitaram ser chamados de tríplice coroa, né? Optaram por esse outro nome. Qual que é a sua opinião a respeito? Eu acho que para não se misturar o original, veio aquela cópiazinha da Shopee, né? Então, eles podem chamar do que quiser. Inclusive, eu acho que os cruzeirenses valorizam mais a tríplice coroa do que os atleticanos que ganhou. Eu reconheço, foi um ano espetacular do Atlético, né? O maior time que eu já vi jogar do Atlético e agora eles não colocam o nome porque são mordidos de raiva, porque sabem que no Brasil o primeiro é só o Cruzeiro. Amigo, além do Atlético, também o América classificou para a Libertadores, né? Pela primeira vez na sua história centenária. Foi jogar contra o Guarani do Paraguai. E se passar de fase, ele joga contra o vencedor de Montevideo City Torque, o Barcelona do Equador. Quais as suas previsões para o Coelho? Olha, a gente já tinha discutido a possibilidade do Mequinha estar na Libertadores aqui, e a nossa surpresa foi... Aliás, para nossa surpresa deu tudo certo, né? Mas outra coisa que a gente discutiu aqui, a gente tem que falar, é o rebaixamento do Grêmio. Mas, terminando a pauta do Ameriquinha, eu fiquei feliz de verdade. Eu gosto quando times diferentes vão disputar a Libertadores, mesmo que seja para passar vergonha, porque geralmente é o que acontece, mas eu fico feliz por quebrar um pouco a hegemonia, mesmo porque a Libertadores de alguns anos para cá está muito dominada assim como o futebol brasileiro em si e sul-americano, está muito dominado pelos mesmos times de sempre, né? Tanto é que o Palmeiras ganhou 2 edições seguidas e com um time que é contestável no mínimo, né? Por exemplo, o time do Palmeiras, na minha avaliação, é pior do que o time do Atlético, que foi eliminado por eles. Não, e assim, os classificados para a Libertadores esse ano e os classificados para a Sul-Americana, os classificados para a Sul-Americana têm mais títulos de Libertadores do que os classificados para a Libertadores, porque são para a Libertadores 3 do Palmeiras, 2 do Flamengo, 1 do Atlético e 1 do Corinthians, 7. Da Libertadores, para a Sul-Americana são 3 do São Paulo e 3 do Santos, 6, 2 do Inter, 8. E na Série B, por pouco não tem mais também, porque são 3 do Grêmio, 2 do Cruzeiro e 1 do Vasco. Então, assim... É uma inversão de valores, né? Para todos os gols, campeão da Libertadores disputando tudo que puder, inclusive a maior Série B de todos os tempos. Exatamente. Amigo, pro ano que vem, expectativas para a maior Série B de todos os tempos, agora com a participação do Grêmio, do Bahia, do Sport e da Chapecoense. O brasileiro desse ano, que já tinha batido o recorde de maior número com campeões brasileiros disputando, conseguimos bater o recorde novamente agora com essa queda. São 2 títulos do Grêmio, 2 títulos do Bahia, 1 do Sport, 4 do Cruzeiro, 4 do Vasco e 1 do Guarani. Opiniões? É isso. Cara, nós em outra edição do Hoje é Dia de Maria já denunciamos a gourmetização da Série B. Isso aqui tá virando a Champions League e ninguém tá falando nada sobre isso. E daqui a pouco isso só tá piorando. Só que isso é uma notícia muito excelente para o Cruzeiro, porque o Cruzeiro costuma ganhar de time grande e apanhar de time pequeno. Isso foi sempre, a gente é acostumado com isso. E quanto mais times grandes caírem, vierem jogar com a gente, mais chances nós teremos de ganhar. Acho que vai ser uma Série B do caralho. O país vai parar para assistir essa Série B. E só perspectiva boa, tomara que Ronalducho faça valer todo o amor que nós sentimos por ele na Copa de 2002 e dê muitas alegrias pro nosso Cruzeirão. Ronaldo brilha muito no Cruzeiro. Falando em Libertadores, a gente teve
esse episódio aí a Libertadores, sempre, a Conmebol de uns anos pra cá quis copiar a UEFA, colocando final de jogo único na Libertadores, na Sul-Americana, o escambau. Agora a UEFA que quis copiar a Conmebol, né, fazendo uma várzea no sorteio da UEFA Champions League. Que foi cancelada a primeira versão do sorteio, porque rolou uma bagunça lá com as bolinhas. O Manchester United ia enfrentar o PSG, íamos ter Cristiano Ronaldo e Messi. Desde que esse programa começou, que eu tô anunciando esse Cristiano Ronaldo e Messi na Champions League, ele não sai de jeito nenhum. Primeiro o CR7 ia pro City, não foi pro United. Aí depois o United e o PSG iam jogar nas oitavas de final e não vão. Enfim, qual que é seu veredito em relação a essa bagunça que foi feita? Primeiro de tudo, falando terminando a Libertadores, é uma vergonha esse negócio de tentar imitar a Champions. Até hoje a gente viu que fracassou, porque a torcida não vai, a torcida sul-americana é diferente da europeia, que tem um trem que pode sair da Espanha e ir para a Bélgica, ir para não sei aonde, e assistir todos os jogos da Champions. Então, o máximo que poderia acontecer é um Cruzeiro e Flamengo em Vitória, aí os trem e os flamenguistas vão de ônibus, né? Exatamente. Então, assim, é muita vergonha a Libertadores seguir esse modelo, e aí, para mostrar que é uma vergonha, os deuses do futebol começaram a zicar a Champions. Até que a Libertadores não volte a ter sua cara própria, que é com 2 jogos, um ida e volta, a Champions vai ficar zicada. E eu tô prevendo, apesar de achar que o Bayern vem muito forte nessa Champions, tô prevendo uma zebrinha aí nessa Champions. Vamos aguardar pelo menos as oitavas, pra gente voltar com outra edição do Hoje é Dia de Maria falando mais adiantado, mas eu tô prevendo que pode acontecer algo diferente aí. Mesmo porque esse ano a Libertadores, aliás, ano que vem a Libertadores já vai ser com times muito malucos, imagina a Champions. Eu tô achando que vai ter surpresa. Não, a Champions esse ano já foi um pouco diferente, né? Porque teve uns títulos tipo Lille na França, o Sporting em Portugal que não ganhava há anos. Teve o Sheriff disputando fase de grupo. Exatamente. Times, né, diferentes. Exatamente. Então, assim, vamos ver para o ano que vem. Amigo, para finalizar, vamos fazer um mix de 2 quadros do programa. Além do Hoje é Dia de Maria, vamos para o Top and Flop, em homenagem à quebra do jejum de 50 anos do Atlético ser campeão brasileiro. Vamos escolher os top 5 jejuns da sociedade, assim, não digo, eu ia falar do esporte, mas é que tem várias opções, né, de jejum, e eu vou dar aqui 10 jejuns, e a gente vai falar se é um jejum top, se é um jejum flop, independente da duração do jejum, tem a questão da qualidade também, da zoeira, enfim, aí depois a gente vai escolher os 5. O primeiro jejum do PSDB nas eleições presidenciais, que não elege ninguém desde 1998. Top ou flop? Eu acho que é um jejum top, porque o PSDB só consegue não jejuar em São Paulo, mas que aí já é o contrário, né? O jejum é de qualquer outro partido entrar no poder. Mas na próxima eleição, podemos ter uma surpresa. Pode ser que um ex-tucano entre na vice-presidência e o PSDB perca São Paulo. Então, é um jejum top e isso aí entra no top 5. O segundo jejum, semana passada a gente teve o Miss Universo, né? O Brasil foi para 53 anos. O Atlético não era nem campeão brasileiro. Se bem que agora os atleticanos estão com esse papo aí de pedir um título por Sedex de 1937, que nem minha avó era nascida, minha avó que é atleticana. Mas na época que jogavam futebol com a mão. Porque o que acontece? Eles ganharam esse triplete aí, mas eles não são tricampeões de nada, né? Ser bi é fácil, agora ser tri é difícil. Ser tri em Minas é só um, viu? Mas aí o Brasil não ganha o Miss Universo desde 1968. Esse jejum é top ou é flop?
Esse eu acho que é um pouco flop, porque estão sendo injustos com o Brasil, porque o negócio é o seguinte, a competição, primeiro de tudo, a competição chama Miss Universo, mas só um planeta participa. Então é injusto. O Brasil pode reivindicar a anulação de todas essas edições e falar que todas foram injustas, porque só a Terra está participando, então flop. Terceiro jejum é o do próprio Clube Atlético Mineiro, de 50 anos sem ganhar o título brasileiro desde 1971, encerrado agora nesse último mês de novembro, top ou flop? Topíssimo e flopíssimo ao mesmo tempo, porque acabar, e olha que eu sou cruzeirense, fique claro, isso nem dá para perceber, mas acabar um jejum de 50 anos fazendo a tríplice coroa, isso sim é top. Porém, um jejum de 50 anos sem ganhar futebol é flopado, então é top flop. O quarto jejum é o da Portela, que ficou 33 anos entre 84 e 2017 sem ser campeão do Carnaval Carioca, e só que ao mesmo tempo é a maior campeã, né? Tipo, eles ficaram 33 anos sem ganhar e ninguém conseguiu ultrapassar eles com 21 títulos do Carnaval Carioca. Top ou flop? Flop, porém, uma observação. A Portela tem muito a aprender com o Cruzeiro, porque times grandes às vezes ficam longe dos títulos. E é normal isso, mas não é tão longe assim que não possamos pensar em um carnaval próximo em que a Portelona volte aí ao brilho das passarelas. Inclusive, em 2005, a Portela sofreu um horrível incêndio no barracão, perdeu tudo. Era para ter sido rebaixada, porque a águia desfilou sem asa, mas resolveram cortar a cabeça da tradição. Minha escola de samba, na época, que nunca mais voltou para o grupo especial. Sim. Então, fica aí o protesto, que time grande também cai, mas não cai para a Série C. Exatamente. Depois é a Argentina, que ficou 28 anos sem ganhar um título sequer no futebol profissional. O último título tinha sido a Copa América de 93 e agora voltou a ganhar a Copa América em 2021. Uma edição que não era nem para ter acontecido, né? Então, assim, foi meio que no tapetão. Top ou flop? Olha, é flop, porque eu acho que essa rivalidade entre Brasil e Argentina é feita para desarticular a América Latina. Apesar de que eu odeio perder por River e por Boca na Libertadores. Mas é flop, assim, tá tudo certo. A seleção da Argentina é maravilhosa. Sempre é freguês. Nossa, por que a gente vai reclamar? É flopado, não vou zoar os irmãos. Ganhar é bom, ganhar da Argentina é melhor ainda. Já dizia Galvão. Agora vão ser dois jejuns seguidos, assim, duas dobradinhas, né? A primeira é da Williams, que está há 25 anos sem ser campeã da Fórmula 1, e a Ferrari, que está há 15. E o segundo é o Inter e o Grêmio, que estão há 43 anos e 28 anos, respectivamente, sem serem campeões brasileiros. Primeiro da Fórmula 1, depois do futebol. Top ou flop? Fórmula 1, flop, porque é esporte de playboy. Agora, mas eu torci pro Hamilton, apesar dele perder, tá vendo? Ainda, além de tudo, ainda torço porque perde. Você quer perder? Pode ser. Agora, o Atlético passou o bastão pro Inter, que é o time dos grandes com maior jejum. É o Guarani. Não, mas dos grandes, dos tradicionais, realmente é o Inter. O Guarani tem mais tempo, mas como a gente sabe que o Guarani nunca mais vai ganhar um brasileiro, pode ser que o Inter ganhe algum dia, eu considero que mas esse jejum, esse sim é topíssimo. Espero que os times gaúchos fiquem muito mais anos sem ganhar títulos, mas é um jejum top. Eu tô aqui de vermelho, quem sabe se é um E agora o último que eu escolhi foi o do Atlas do México, com 70 anos sem ganhar o título de campeão nacional, quando o Atlético nem sonhava. 20 anos antes do Atlético ser campeão, o Atlas já tinha sido campeão e nunca mais ganhou. E aí o que acontece? Em 54,
deram uma caixa de uísque para a diretoria do Atlas, que só poderia ser aberto se o Atlas fosse campeão novamente, ou seja, tantos anos depois eles puderam abrir esse uísque. Então eu queria saber se é top ou se é flop. Esse é topíssimo, porque é uma história de mão dupla, porque inspira os atleticanos. Afinal, eles perceberam que 50 anos não era nada, que eles podiam ser campeões. Do outro lado, o Atlas mostra que títulos de mais de 70 anos têm validade, ou seja, os atleticanos querem reivindicar esse título aí por causa do Atlas, tá tudo conectado. Então, esse jejum é topíssimo, parabéns, Atlas, e é isso aí, tomem seu uísque envelhecido, porque ele deve estar bom para uma caralha. Se o uísque tivesse, sei lá, 12 anos em 1954, agora ele já tá para mais de 70. Tá quase 100, um uísque quase 100 anos. Se eu fosse eles, eu esperava mais um pouco. Ele virou do uísque, né? Eu faria uma promessa e esperava que eles ganhassem o próximo campeonato. Aí sim eles iam tomar um uísque decente, muito bom. Então vamos pro top 5. Vou relembrar. A gente vai começar pelo último e até o primeiro. Top 5, qual desses jejuns aí? Então, eu fiz a organização aqui mais ou menos do top 5. Em quinto lugar vai o jejum da Portela, que, como eu disse, tem tudo para voltar a ser grande, porque pode se inspirar no Cruzeirão ano que vem, que vai voltar com tudo. Em quarto lugar, o jejum do Grenal, que é um jejum muito importante, agora se torna um dos mais importantes, depois que passaram mais ou menos o bastão para eles, né? Apesar da polêmica do Guarani, mas, como eu disse, o Guarani não vai ganhar nunca mais vai ganhar nada. Então, é um jejum que tem que ser explorado para explorar justamente a rivalidade mineira-gaúcha. Em terceiro lugar, o da Miss, que eu ainda fico em desacordo com o fato de não ter outros planetas competindo, mas já que por enquanto todas essas edições só tiveram a Terra do Miss Universo, o Brasil tá devendo muito, então vai pro top 3, tá precisando mandar alguém para ser a pessoa mais bonita do universo. Não, o Brasil não consegue ganhar a coroa de Miss Universo nem no top jejuns, né? Você já foi a coisa. Esse é o problema, nós não saímos com nenhum título, nenhuma coroa. Tá ruim a situação, então é um jejum top. Em segundo lugar, o do PSDB, que é um jejum que muito nos alegra e nos diverte, porém é um jejum preocupante, porque depois que os PSDBistas, depois que os tucanos começaram a jejuar, eles migraram para outros lugares mais tenebrosos ainda. Então, é um jejum preocupante, mas não deixa de ser topíssimo, então vai para o segundo lugar. E como não poderia ser diferente, né, já estou vestido a caráter, o jejum do Galão de 50 anos sem ganhar o brasileiro foi o jejum mais top. Vivemos muitas emoções, desde que eu nasci até hoje. Eu nunca tinha visto um título do Atlético e pude ver com meus próprios olhos. Não, na era da fake news, não foi uma fake news, então parabéns, Galão, por ao vivo e a cores, né? Ao vivo e a cores, porque o outro título provavelmente era ao vivo, mas não era a cores. Então, esse jejum é muito top, tá em primeiro lugar. Galão, parabéns por quebrar esse jejum. Amigo, muito obrigado pela participação, por essa parceria aí esse ano, que em 2022 a gente continue fazendo os melhores e piores comentários possíveis da internet em relação ao futebol brasileiro aqui no Hoje é Dia de Maria. É isso, abração e desejar Feliz Natal para você, para todo mundo que está vendo, para nossa audiência frenética. A audiência. Nos dê um presente de Natal, chama um amiguinho para assistir, passa o vídeo para o próximo amiguinho, para a gente é muito legal estar gravando isso. E ano que vem tem mais, viu? Ano que vem, Hoje é Dia de Maria, volta com tudo. É isso, até 2022, abraço. Abraço.